meus queridos, tudo bom? Nós somos os Irmãos Cruz. Eu sou Steven. Eu sou o David. Eu sou Moroni. E hoje a gente vai continuar a nossa série de Histórias Sinistras. Parte 2, né? Parte 2. Então é isso, pra quem não sabe, esse quadro é um quadro onde a gente conta as nossas histórias que aconteceram reais durante a nossa vida. A gente recebeu vários comentários falando, nossa, tem que se benzer, mas não é, tipo, não é recente, né? Tudo que acontece Se fosse tudo numa semana só, acho que eu já teria tido um infarto. Tem histórias que foi com 15 anos, com 18, com 20. São histórias. Eu sou mega cagão, assim, pra essas coisas. Eu era, agora mais ou menos. Ainda são. Então hoje a gente vai continuar contando as histórias. A gente tem muito mais histórias pra contar. E dessa vez a gente vai começar com o menino do meio aqui, irmão do meio, o Moroni. Eu sou do meio, mas tô no canto hoje. Que ele tem umas histórias bem interessantes. Então ele vai contar aqui pra vocês. No último vídeo a gente nem lembrou dessas histórias dele. É porque são tantas, né? Infelizmente. Pra quem não sabe, a gente tem aqui um ex-Disney, um ex-Disney do Brasil. Ele participou do High School Musical com a seleção, né, Moroni? Que teve no SBT e no Disney Channel há o quê? 10 anos atrás? Por aí, foi em 2008, tinha 17 anos. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, o High School Musical com a seleção foi um reality show, né? E eu, como fui até o final, né? Fui um dos 4 últimos meninos, né? De 18 mil. A gente ficou preso numa casa durante... Presos não, né? Confinado. Confinado e preso é a mesma coisa. Mas quem ouve assim vai pensar o quê? A gente ficou confinado numa casa lá no Morumbi, em São Paulo. Assim, ficava bem no alto, no meio do nada, assim, num morro, assim, tudo mato em volta. Dava bastante medo, por mais que ela fosse bem maquiada, assim, com adesivos bonitos, vibe Disney. Eles reformaram toda ela. Mas você via, assim, a gente que tava lá dentro, a gente via que a casa era meio esquisita, assim, tinha um ar estranho lá dentro, assim, principalmente os banheiros, que era um lugar que eles não arrumaram muito, que não filmava, né? Parecia a casa da família Addams, assim, uma mansão Addams. Durante o processo todo de eliminação e tal, não acontecia nada porque era muita correria, muita coisa. E eu acho que a energia de todo mundo lá dentro, a equipe filmando a gente, não aconteceu nada. Mas depois o que aconteceu? O programa começou a passar todo domingo na TV e a gente já tava os últimos lá e eles não queriam fazer a final até o programa inteiro passar na TV. Então a gente ficou mais ou menos uns 2 meses lá dentro coçando a bunda. Pra não vazar informação. Pra não vazar, isso. Então a gente ficou lá sem fazer nada. Nem falava com a gente, nada. Não, a gente tava exilado, literalmente. Eu lembro que eu mandei uma carta pra ele e nem te entregaram. Eles abriam as cartas. Eu chorei muito. Nossa, eu chorei muito quando eu soube que eles não iam entregar a tua carta pra mim. Enfim. Aí quando parou tudo, que a gente tava lá sem fazer nada, eu acho que daí a energia da casa também baixou e as coisas começaram a acontecer lá dentro. E várias coisas aconteceram. Uma delas foi numa noite, né? A casa já era meio sinistra, como eu falei. Eu dormia numa beliche, o meu amigo Samuel, né, embaixo. Tava todo mundo dormindo, o quarto dos meninos só, das meninas era do lado. Estamos dormindo e de repente a gente só escuta o Samuel dando um grito assim: ai, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa, alguém tá pegando a minha perna. Na hora assim eu peguei, fiquei nervoso e só coloquei minha cabeça pra debaixo da beliche, olhei e ele tava meio com a perna assim pro alto, como se alguém estivesse segurando a perna dele. E eu peguei e voltei pra minha cama e fiquei assim, o que que eu faço, senhor? O que que eu faço? Eu não sabia, eu fiquei travado. Só de repente eu ouvi um barulho tipo, blum, e o Samuel levantando, correndo lá pro interruptor e acendendo a luz do quarto. E todos os meninos apavorados, o Samuel tava branco. Imagina. E as meninas lá no outro quarto, meninos, o que tá acontecendo? Porque todo mundo já sabia que a casa tinha alguma coisa estranha, né? Não sei se você tá adicionando detalhe, mas eu lembro que você falou que tipo, eles viram até a marca no... Depois a perna dele ficou com marca, assim, como se de mão, assim, apertada, sabe? Foi meio... Mas ele foi lá, acendeu a luz e... Acendeu a luz, e a gente ficou acordado daí à noite, conversando. Mas depois disso ninguém conseguiu mais dormir. Tinha uma época na casa que a gente ficava acordado, a gente só ia dormir amanhecendo. Via, assim, começava a clarear, daí a gente conseguia pegar no sono. Minha segunda experiência na casa foi... Até então eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada mesmo, assim. Eu até tava... Quando as pessoas comentam coisas, assim, de histórias sobrenaturais, eu sempre me gabava. Ai, que bom, eu nunca vi nada, sou super tranquilo. Até era meio cético com essas coisas, assim, achando que, né... Mas dessa vez não. O que acontecia? A gente também tava lá sem fazer nada e a produção começou a liberar pra gente assistir filme lá na casa. Que até então não podia, né?
E era um sofá, era grande, mas éramos em 8. Então sempre um ou outro ficava no chão, né? Não tinha espaço direito no sofá. Então nesse dia eu fui correndo, todo mundo corria. E nesse dia eu consegui ir lá na frente, fui correndo, né? Na zimpa, pra pegar um lugar melhor no sofá. Aí antes de chegar na sala do sofá, tinha uma outra sala de instrumentos, assim, com um sofá de canto quadradão. E quando eu fui e passei pela sala de dança que dava pra instrumentos, e eu vi um vulto todo preto. Aí, ó, tipo, que nem essa minha blusa, assim, ó, mas só que inteiro, todo de preto, com a perna cruzada, assim, e não dava pra ver nada no rosto dele, nada. Era tipo... Sentado no sofá. Como se alguém fizesse assim, ó, no rosto da pessoa e ficasse tudo embaçado. E quando eu olhei pra ele assim, ele tava de perna cruzada e ele só pegou e virou assim o rosto e me olhou, assim, vum. Na hora eu travei, sério, não passou nem o Wi-Fi, assim. Eu travei, congelei e a minha reação foi de voltar. Aí eu voltei correndo e tipo... E nisso o povo tava vindo meio correndo pra pegar lugar no sofá. E eu voei em cima da água, o pessoal... Aí o pessoal não entendeu nada, o que aconteceu. Todo mundo já tava meio que se cagado, né? Daí eu peguei e falei que tinha um homem sentado lá no sofá. E pra quem queria passar lá na coisa pra olhar? Todo mundo foi andando meio assim, tipo... Aí chegou lá, nada, tudo vazio, tudo bonitinho. E foi punk. E pra finalizar essa minha parte, teve muitas outras coisas, mas a mais punk que aconteceu, porque daí envolve coisa física, não só tipo espiritual, sobrenatural, aconteceu com uma das faxineiras lá da casa. Tinha uma parte da casa que as paredes eram todas de vidro, mas vidros assim, ó, blindex. O Steven foi lá na casa me visitar também, ele pôde ver, né, aqueles vidros eram muito grossos. E a faxineira tava limpando, já tava aquele clima mega pesado dentro da casa. E a gente ficou sabendo que enquanto ela limpava, o blindex simplesmente estourou inteiro, pá! E um dos vidros cravou no braço dela. E ela teve que ir pro hospital. Mas estourou, tipo, do nada, assim, né? Do nada. E é impossível uma coisa daquela estourar, uma casa de anos com aquilo. Ela foi só passar um pano no vidro. E eu lembro de ver o pessoal da produção do programa falando assim, não dá mais pros meninos, pras crianças, no caso, né, ficarem dentro da casa. Ou seja, a própria produção falando com os superiores. Eu lembro que eles foram pro hotel, dizendo que o clima tava muito pesado, que as crianças não tinham mais que ficar na casa. Acho que ninguém nunca contou essas histórias aí que vocês viveram lá, né? Porque foi todo mundo, né? Tava junto. Disney, não me processa depois dessa. Processo de volta, querido. E é isso, foi várias coisas bizarras que aconteceram assim nessa casa, inclusive ela foi demolida, hoje em dia não existe mais. Graças a Deus. Aí quando demoliram, ouviram uns gritos assim... Minha casa! Então quando a gente morava no outro apartamento, eu acho que eu tive um pesadelo, uma coisa assim. E quando eu acordei de madrugada, eu vi que o quarto tava cheio de gente, tipo... Que nem quando você tá no metrô, que tem um monte de gente assim... Eu não sabia desse. O Steven lembra, né? O Steven lembra. Mas faz muito tempo. Faz tempo. Eu sei que eu acordei assim com um sentimento ruim, né? Eu tava tendo um pesadelo. Meu Deus. E o quarto tava cheio de gente, assim. Tipo, eu vi um monte de gente, eu assustei. E daí, tipo, sumiu, sabe? Tipo... Aí ficou aquela sensação assim, pô, será que eu tava sonhando e acordei e continuei sonhando? Ou realmente tinha um monte de gente aqui dentro? E daí foi esquisito, né? E eu lembro que daí minhas costas estavam meio estranhas. E quando eu tirei a camisa, assim, me olhei no espelho, minhas costas estavam toda arranhada. Ah, para! Isso aí eu não lembro. Não, lembra? Eu acho que eu mostrei, Aí eu não vou botar isso no vídeo, não. Vou pensar o quê? O povo vai achar que a gente é tudo encapetado. Não, mas tava assim... Tava assim, tipo, a marca das 4 unhas, assim, sabe como assim? Eu lembro! Eu lembro que eu mostrei pra vocês. Eu e a mãe, eu acho que tava só... A Moroni nem tava nessa puta Disney. Então, é por isso. Eu lembro, a gente ficou tentando até, tipo, pensar o que pode ter acontecido. Daí... alguma coisa. Daí esses caras falaram, não, acho que você mesmo que se coçou de madrugada, eu lembro. Tipo, como é que eu ia me coçar assim? Não, com tipo, as 4 unhas, embaixo, né? De cima pra baixo, assim. Tá amarrado. Esquisito, né? Teve uma vez que a gente tava com amigos, assim, numa praia aqui perto, que ela tem uma cruz na praia. Agora eu não lembro o nome dessa praia. Não é Praia da Cruz, eu não sei.
Na praia da... não sei o que lá. Sepultura. Praia da Sepultura, Isso. isso. Ó. E daí a gente tava lá com esse grupo de amigos e eu acho que foi fazer um luau lá. E eu sei que eu tinha que ligar pra alguém. E, tipo, como faz muitos anos, eu acho que eu tinha um celularzinho bem ruim na época, não tinha crédito, Tem que coisa ligar assim. pra alguém, devia ser pra alguma Não sei. Uma namoradinha. Mas daí eu deixei o pessoal na praia e daí, né, fui pro meio. A gente tinha uma parte que era tipo uma mata, assim, aí do outro lado era a rua. E eu fui pra rua, comecei a descer procurando um orelhão, né? E eu sabia que lá no fim da rua tinha. E aí eu lembro que eu encontrei o orelhão, e quando eu tava indo, viu aquela sensação ruim, assim, como se tivesse alguém me espiando, isso é sabe? horrível. Tipo, você andando na rua, a rua tudo escura, só tinha, assim, a luz dos postes, né? E daí eu cheguei no orelhão, assim, e aquela sensação constante, né? Que tinha alguém me observando. E eu falando no telefone, olhando assim, né? Querendo desligar logo. Aquela coisa aqui. Né? E de repente a luz do poste, que tava em cima de mim, assim, apagou. Ah, Aí eu fiquei fiquei naquele escuro, assim, no telefone. Aí eu lembro que eu inventei alguma coisa e desliguei, né? E quando eu voltei correndo pra praia, né? Eu saí correndo assim, a luz dos postes na rua inteira começou a apagar. Enquanto você passava. Não quando eu passava, assim, né? Mas começou a apagar e fica, tipo, aquele breu, assim, né? Isso parece Aí- coisa de filme de terror. essas coisas. Aquelas, pronto, já era, né? Vai pular alguém de um mato aí, vai me passar a faca, sei lá o que, né? Mas daí eu sei que eu saí correndo, cheguei na praia e nem contei pra ninguém, né? Tava todo mundo lá cantando, tocando violão. Dançando tudo, com né? baiala. Eu tenho paralisia do sono. Pra quem não sabe, tipo, se eu dormir de barriga pra cima, é batata que... Mas sempre dá quando Não sempre, mas tipo, sempre que dá, eu acordo, eu tô de barriga pra cima. E o que acontece? Paralisia do sono, pra quem não conhece, você acorda, seu corpo desperta, só que o seu cérebro desperta antes do seu corpo. Ou seja, você não consegue se mexer e você fica consciente. E se você não consegue se mexer, você fica naquela agonia, assim, até de repente dá aquela Só o coisa olho, assim e assim. você desperta. É só o olho que mexe, né? Nem o olho, senão eu não consigo abrir o olho. Tem gente que consegue abrir o olho, eu não consigo abrir o olho. Ainda bem, imagina tu se abre e vê alguma tem coisa. gente que diz que abre os olhos e consegue ver, tipo, coisa, alucinação. Teu amigo lá do chapéu lá. Eu tenho um amigo que fala que sempre que ele tem paralisia do sono, ele vê um homem de chapéu no quarto dele. O que aconteceu comigo, eu tava sonhando que eu tava num luau, na praia, com a família. E tava no maior clima legal, violão, de fogueira, assim, todo mundo rindo. E daí eu olhava pra uma montanha, assim, do lado, assim, da praia, e eu via um vulto, assim, de uma pessoa, e vinha se aproximando, assim, de mim. E quando eu tava chegando perto de mim, ele vinha com as mãos, assim, como se fosse em direção no meu pescoço. E quando chegou no meu pescoço, eu acordei. No que eu acordei, eu tava paralisado, nessa paralisia do sono. E eu senti, tipo, um peso aqui em mim, sabe? Um peso mesmo, assim. Na hora lá, comecei a fazer oração e tudo. Comecei é sério, eu comecei a pedir a Deus, né? Tira isso, foi alguma coisa. Afasta de mim esse cara. E daí, de repente, daquela coisa, você assim desperta. E dessa vez eu acordei, comecei a chorar e tudo assim. Foi bem intenso, assim. Foi a vez mais intensa que eu tive. E isso é muito comum, é mais comum que vocês pensam. E quem não sabe, nunca teve. Muita gente tem isso. Até acho que nos comentários, se você tem. Acho que com certeza vai ter muita gente que vai colocar nos comentários aí que tem isso, porque é bem comum mesmo ter. Tem várias explicações pra isso, do sono REM e não sei o que lá. Enfim, essa foi a minha história, que foi bem assustadora mesmo. Eu já vi umas 2, 3 pessoas. Eu já vi umas 2, 3 pessoas falarem que tem essa paralisia do sono e ver esse homem de chapéu aí. Não sei, se alguém tiver, escreve aí. Não, eu não. Graças a Deus eu não vejo, não. E a gente tava terminando o vídeo e eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Porque não é uma história de terror, lembrei, assim. porque O Moro lembrou. eu morro de rir dessa história sempre que eu lembro da cara dele. Eu era muito pequeno, nem lembro disso. Então não é nada de terror, é que foi assim. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. E daí a gente foi pra casa de um amigo assistir um filme, né? E um outro amigo nosso ficou responsável de levar esse filme. Que esse nosso melhor amigo, assim, que a gente se considera primos hoje em dia. Ulisses, né? Ulisses. Eu acho que se ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar disso. E ele chegou lá com um filme pra assistir. Que filme que você trouxe? Eu trouxe o Exorcista. Não, a gente não quer ver isso aí. Tava todo mundo sentado no sofá vendo. Que quem já assistiu o Exorcista lá, o original, sabe que o filme é pesado. pesado, né? E todo mundo assim, assistindo o filme aquele tenso.
De repente alguém tocou a campainha. Tum, Aí eu acho que era o marido da dona da casa, chegou, aquele monte de gente no sofá berrando, né? Tomou aquele susto. Aí tá, terminou o filme, né? Horrível esse filme. Fiquei anos com aquela menina na cabeça. Fui voltando pra casa, né? À noite. Ai, credo, gira na cabeça aí. E esse meu amigo que levou o filme, a gente morava quase na mesma rua, só que ele morava na rua de cima e a gente morava na rua paralela ali. E aí, quando chegou lá na esquina, ele tinha que ir pra casa dele, tinha que ir pra minha. Falei, tá, e agora? Falei, não, você vem comigo até lá em casa, depois você volta. Ele, não, você que vai comigo. Falei, então vamos contar até 3 e cada um sai correndo pra sua casa, né? Isso, saímos correndo desse, correndo. Quando eu cheguei em casa, já era muito tarde. Cheguei em casa, sei lá que horas que era. Uma da manhã, mais ou menos. E todo mundo tinha dormido já. E pra entrar dentro de casa tinha uma pantográfica, né? Não sei se vocês sabem o que é. É uma porta de correr, de sanfonada, que faz um barulhão. E eu tocando campainha, ninguém atendia. E eu olhava pro lado da casa, tinha um corredor assim que dava pro quintal. Eu imaginava aquela menina vindo e eu berrando: mãe, abre o portão, mãe! E a mãe não vinha. Sério. Essa cena ficou na minha cabeça até hoje, dele, desesperado na fotográfica. Abre esse portão! Aí acenderam a luz, minha mãe veio desesperada. O que foi, menina? Eu falei, abre. Só entrei pra dentro de casa, não queria contar qual que era o motivo, né? E sei que, sei lá, foi uns 3 meses sem dormir direito. Dormindo sozinho, com um lençol na cabeça. É que nem aquele filme O Grito, me traumatizou quando eu era pequeno. Tem aquela cena que a mulher vem por baixo do edredom na mulher. Aí por causa dessa cena eu dormia com cobertor assim, debaixo dos pés, assim. Bota embaixo do pé e coisa, porque eu fiquei com trauma dessa cena quando eu era pequeno. Então é isso, galera. Irmão zicado. O que eu ia falar? Até mais. Acabou. Não tenho o que falar. Então é isso, galera. Se quiser, segue a gente no Instagram lá, @moronecruz, @david.alancruz e @stevevcruz. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu.